paz do Senhor. É uma alegria poder estar com vocês. É uma noite tão linda e tão sublime quanto essa. Eu tenho convicção de que Deus tem coisas grandes para fazer em nossas vidas. Às vezes você lê a Bíblia com muita velocidade e não percebe o quanto Deus ama os estrangeiros. Diga para alguém ao seu lado: Deus tem negócio com os estrangeiros. Escute isso, Deus abençoou José. Ele era egípcio? Ele era um? Você está com medo de falar por quê? Ele era um? E Deus prosperou ele no Egito. Deus abençoou muito a vida de um homem chamado Daniel. Ele era babilônico? Ele era um? Deus pegou uma menininha pobre que estava lá no Império Medo e Persa e fez dela uma rainha. O nome dela era Esté. Ela era nativa? Estrangeira. Levante uma mão, direcione para alguém e diga: Deus te trouxe para o país certo e no tempo certo. Quem crê nisso, dá um grito de glória bem alto e bem forte. Creia nisso. Que às vezes você fica aí todo perdido. Deus não erra. Aonde Ele te plantou, Ele sabe por que te plantou e vai te abençoar. Pega a sua Bíblia, nós vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 28. Deus continue abençoando o pastor Moisés Campos de uma forma toda especial. E essa barba combina com Moisés, né? Combina. Quando eu vi, eu já lembrei do Moisés, daquelas revistinhas. Ele tinha uma barba dessa. Tinha ou não tinha? O Noé também tinha uma barba dessa, chique. Deus abençoe o Senhor, que te prospere muito, que te faça crescer de uma forma abundante e que o teu ministério continue sendo frutífero. Mateus capítulo de número 28, no capítulo 28, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 7. Então dá uma folheada aí na sua Bíblia e nós vamos fazer essa leitura. Eu não sei se está projetado aí. Está projetado? Aonde está projetado? Está ali. E no fim, eu estou olhando a versão para ver se é a mesma que nós estamos. Isso. A revista corrigida. Eu sou dessa. A outra, quando leio, eu falo: rapaz, isso é a Bíblia mesmo? E de fato é. Mas é o costume com versões da Bíblia. Nós vamos ler todos juntos até o verso 7. Não leia com pressa, leia tranquilo. Quem terminar primeiro não vai ganhar nada. E quem ficar por último não vai ser cobrado. Então podemos ler juntos. Vamos lá, no tempo 3. 1, 2, 3. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós. Escute isso, você vai liberar uma frase profética para alguém. Deixa eu te dar um conselho, capricha nisso. Tenha prazer de falar com as pessoas. Pessoas são chaves. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele não dá coisas, Ele coloca pessoas no caminho. Deus queria libertar Israel do Egito. Deus deu o quê? Fuzil, canhão? Não, Deus deu Moisés. É com Moisés
que vai ser liberto. Deus, Ele nos entrega pessoas, e nada é mais poderoso do que as pessoas. Quando a última trombeta tocar, nenhuma mansão sobe da América, mas vai subir os americanos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Pastor, e o dólar? Deus não quer saber do dólar desse país, é só as pessoas que lhe interessam. E às vezes você despreza as pessoas. Tem gente que fala com o irmão, ele não fala. Chega em casa, o cachorro lambe a boca dele, lambe a cara dele, dorme com ele, mas não fala com as pessoas. Tem que falar com pessoas. Você vai virar de frente para alguém. Agora escuta a frase. A frase que você vai falar vai ser essa assim, ó: haja o que houver, venha o que vier, você supera. Agora escuta, esse você supera tem que arrancar da alma. Você supera. Porque tem gente também assim, vai, não vai, grita. Se for alguém que você tem intimidade, não grita não, pega pelo ombro e chacoalha. Você supera. Você vai falar para pelo menos 2 pessoas. Pss, espera, nós vamos juntos. Grava aí, olha: haja o que houver e venha o que vier, é baixo, é baixo. Agora escuta, quando chegar no você supera, é um grito. Não vai precisar fazer de 3 não. Escuta, sabe por quê? Pode soltar ela. Sabe por quê? Nós vamos fazer para 2 pessoas. Então você vai falar para uma e depois vai falar para outra. Pastor, e se eu não quiser? É desrespeito. Você vai virar as costas para alguém? Não, não dá certo. Então você vira as costas, depois você volta, uma vez de cada. Haja o que houver, venha o que vier, você supera. É o grito, porque quem chegou nesse culto já está condenado a superar. E que palma fraca, hein? Já vira de frente, vamos lá para o primeiro. 1, 2, 3 e... haja o que houver, venha o que vier, você supera. Vira para o outro, é para 2. Se assenta, por favor. Pode gritar, não tem problema. Vamos ajudar eles? 1, 2, 3. Haja o que houver, venha o que vier, você supera. Isso, pronto, pronto. Isso. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a superação, ela não é uma opção. A superação é uma necessidade. O tema da minha ministração hoje é as marcas da superação. A superação tem a ver com a sua história. Ninguém chega ao mês de maio de 2025 sem antes superar muitas coisas. Olhe para você. Talvez você tenha consciência que nem era para estar vivo. Está vivo porque superou. Talvez a história do seu nascimento já é uma história de superação. O seu nascimento foi difícil. Houve complicações no parto. Mas olha você aqui. Você superou. Talvez existem pessoas que até hoje não conseguem entender como você está vivo. Como está avançando. Só tem uma resposta. Você supera. Você vence. Você alcança. Os grandes homens da história da Bíblia, eles também superaram. É muito lindo ler a Bíblia. É uma pena que algumas pessoas não leem a Bíblia. E outros pensam que o único conteúdo que a Bíblia tem é sobre salvação. A Bíblia é o livro que conta a história das pessoas que superam. Se você ler a Bíblia, vai encontrar a história de um homem chamado José. E o José é um exemplo de superação. Chegou no Egito pobre? Não, abaixo disso. Ele chegou no Egito abaixo da linha da pobreza. Ele chegou na miséria. Chegou no Egito como escravo. Mas ele superou tanto que quando ele morreu como o primeiro ministro do país. Ele alavancou a economia do Egito. Ele fez o turismo do Egito se tornar uma potência.
E o que é isso? É superação. Tinha tudo para dar errado, mas deu muito mais do que certo. Não é só a história do José. Eu tenho outras histórias para contar. A história do Moisés. Ele começou errando. Quando ele começou, ele matou um homem e escondeu o cadáver na areia. 40 anos depois, Deus o chamou. Ele se colocou à disposição de Deus. E o homem que começou matando um, terminou libertando 3 milhões de pessoas. Pega a palavra. Não interessa como você começou, vai terminar superando. Eu preciso comunicar isso com os vencedores que estão me ouvindo. Vai ter virada, vai ter superação. Os resultados serão alterados e você vai chegar aonde Deus quer. Mas não é só a história do Moisés, é a história do Pedro. Como ele começa? Errando muito. O diabo usou o Pedro. O Pedro negou Jesus por 3 vezes. O Pedro falhou na hora de orar. Ele falhou muito, mas como ele terminou a vida? Ele terminou como um grande líder. Um escritor que faz parte dos escritores da lista dos escritores mais lidos do planeta. Pastor, qual é o livro mais vendido do mundo? A Bíblia. E lá na Bíblia estão os escritos do Pedro. O Pedro se tornou uma potência. Qual é o nome disso? Superação. Eles começaram mal e terminaram bem. Pega essa palavra. Não interessa como você chegou aqui. Você chegou perdendo, chegou sofrendo, chegou na dificuldade. O que Deus reservou para você, alguém já levantou a mão lá atrás, é uma superação extraordinária. Toca em alguém que está ao seu lado e diga: a superação já começou. Oh glória! Quem pode dar o grito de glória mais alto que trouxe para esse culto? Já começou. Não tem acordo, você vai superar. Ninguém te para, você vai superar. As maldições já foram quebradas, você vai superar. As feitiçarias já foram todas desfeitas, porque o que Deus tem para você ninguém para. Quem pode dar um grito de vitória por isso? Vai superar. E o texto que nós lemos, ele está mostrando a história de Jesus. Se os grandes nomes e gênios superam, Jesus não seria diferente. Ele também supera. E a superação de Jesus é extraordinária. Ele nasce em uma manjedoura, sofrendo muito. Ele cresce, já tendo que fugir do seu próprio país. Que história, não é? Ele sai de Israel e vai para o Egito. E durante a sua infância, ele enfrenta as adversidades. Como assim? Ele é família real. Ele é alguém que tinha o direito de reinar, mas nunca assumiu o trono e não vivia como rei. A família real estava destituída do trono e do reino. Jesus cresce e começa o seu ministério aos 30 anos de idade. Em 3 anos ele revolucionou o mundo. Jesus mudou a nossa forma de pensar, a nossa forma de trabalhar, a forma de se relacionar, a forma de se alimentar. Jesus revolucionou o planeta em 3 anos. E durante esses 3 anos, ele teve muito sofrimento, principalmente no seu último ano. No seu último ano ele foi preso injustamente. No seu último ano ele foi condenado injustamente. No seu último ano ele foi negado pelo seu amigo Pedro. Ele foi traído pelo Judas. Ele foi abandonado pela maioria dos seus seguidores. No último ano lhe deram uma cruz para carregar, e ele não teve forças para carregar a própria cruz. É a primeira vez na história que Jesus decide fazer algo e não consegue. Ele sempre fez tudo, mas ele não conseguiu carregar a própria cruz. Porque tem dias que a cruz pesa. Tem dias que fica muito difícil carregar a cruz.
que pode representar o seu ministério, os seus negócios, a sua profissão. Jesus é ajudado por um homem chamado Cirineu. E o Cirineu pega a cruz, leva até o Calvário. Chegando no Calvário, Jesus é crucificado. Sim, na cruz. Cravo nas suas mãos, um cravo nos seus pés. Jesus é erguido ao alto da cruz, mas ele é envergonhado, porque antes de matá-lo, tiraram as suas vestes. Porque a intenção do inimigo não é te matar. Primeiro ele quer te envergonhar. Primeiro tem que tirar sua honra. Primeiro tem que tirar sua reputação. A intenção do diabo não pensa que é destruir o seu casamento, não. É tirar a honra de um dos cônjuges. É tornar a família envergonhada. O diabo quis tirar a honra de Jesus. Jesus, estando no alto da cruz, ele perdoa os nossos pecados. Ele muda a nossa história. E de repente, ele dá o brado que salvou a humanidade. E seria bom você glorificar com esse brado, porque ele bradou dizendo: está consumado. Já está feito, já está resolvido, os pecados estão perdoados, já está tudo certo. Jesus então morre. Quando ele morre, a notícia em Jerusalém é: acabou, já era. A igreja já não existe mais. Os seus seguidores estão dispersos. Ele não tem mais vida, não tem mais sonhos, não tem mais esperança, ele não tem mais projeto. Tiraram o seu corpo morto da cruz e levaram ele para o túmulo. Quando Jesus estava no túmulo, no domingo pela manhã, as mulheres acordaram bem cedo e elas foram para o túmulo. Elas queriam prestar uma homenagem para Jesus, mas quando elas chegaram lá, elas foram surpreendidas, porque desceu um anjo, e o seu rosto era como relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas desmaiaram. O anjo olhou para as mulheres e disse a elas: eu sei que vocês estão buscando o vivo no meio dos mortos. Eu tenho uma notícia: ele não está aqui, já ressuscitou. O anjo estava dizendo, sabe o que? Ele superou a traição, a negação, o abandono, o sofrimento, a morte. Ele superou. Eu vim trazer uma palavra para os vencedores. Vai ter superação em todas as áreas da tua vida. Você supera a crise financeira, você supera as crises emocionais, você supera as guerras espirituais, você supera as enfermidades, você supera os conflitos, os confrontos. Se tem alguém me ouvindo e acreditando, que dê um grito de vitória, porque vai superar, vai superar. Urabacalaxéria, Mahasiri, Recalamai. Levanta o dedo, aponta para alguém e grita: vai superar, vai. Eu estou gritando de propósito. Eu quero que você saia desse culto hoje dizendo, ouvindo a minha voz gritando na tua cabeça: vai superar. Talvez quando você lembrar desse culto, você vai lembrar que veio um pregador doido do Brasil gritando para todo mundo: vai superar. Ei, quando você for tomar o comprimido, você vai dizer: vou superar, e em breve eu paro. Tudo que o diabo lançou para te destruir vai te deixar mais forte. O primeiro que acredita reage. Ele supera, mas a superação vai te deixar marcas. Oreme kalashura masiri. A superação vai te deixar marcas.
É por isso que algumas vezes você conversa com algumas pessoas, e quando você olha para ela, sem ela contar nada, você diz: você já sofreu muito, você tem cara de que já venceu muitas guerras. A superação deixa marcas. A superação vai deixar marcas em você. Prepare-se, Deus está te marcando nesse tempo. Ei, reclama de nada não. Você quer ter uma história vitoriosa para contar e está querendo fugir dos problemas? A sua história vitoriosa vai ser essa: problemas com a imigração, problemas com o governo, superei tudo. A sua história vai ser essa. Qual vai ser a história? Pastor, deu errado para muita gente, e para você sempre deu certo. A sua história vai ser essa: chorando, venci; sofrendo, venci; com medo, venci; na crise, venci; disseram que eu não iria vencer, mas eu venci. Eu tenho que dar uma notícia: não veio para esse culto quem quis vir, veio os vencedores que Deus trouxe. Os vencedores que Deus trouxe chegaram aqui para ouvir a boca de Deus gritando em alto e bom som: vai ter superação. Vai ter. Ei, vira para alguém, se você tem coragem, bata no peito e diga: já estou superando. Ei, tem alguém me ouvindo aqui? Tem. Alguém me ouve desse lado? Alguém me ouve aqui? Alguém me ouve? Alguém me ouve aqui à minha esquerda? Se me ouve, dá um grito com mais alegria, por favor. Se mova. Você está superando. E quais são as marcas que a superação deixa? Olha o texto que nós lemos. O texto diz que as mulheres chegaram no túmulo, pastor Moisés, e as mulheres ouviram o anjo dizendo: ele já ressuscitou, e agora ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Qual o nome do lugar que eu disse? Não, você pode fazer melhor. 1, 2, 3 e Galileia. Uau, ele está indo para a Galileia. Isso parece não fazer sentido, porque foi na Galileia e com os galileus, aliás, foi com os galileus que Jesus teve as maiores decepções. Na hora de carregar a cruz, cadê os galileus? Nenhum para ajudar. Quem foi que vendeu ele por 30 moedas? Um dos amigos dos galileus, o Judas Iscariotes, que sempre estava entre os galileus. Quem foi o cara que negou ele 3 vezes? O Pedro Galileu. Cadê os galileus? Todos desaparecem, todos somem. E agora, depois que Jesus ressuscita e tem a oportunidade de ficar livre dos galileus, é para lá que ele volta? Não faz sentido, isso não é normal. Como que alguém vai para um ambiente que não lhe representa coisas boas? Ele poderia ter escolhido Atenas, poderia ter escolhido Roma, ele poderia ter escolhido outros lugares, poderia ter escolhido a Itália, que já era uma potência na época, poderia ter escolhido a Turquia, que tinha cidades poderosas, mas não. Ele diz: eu vou para Galileia. Aqui está a primeira marca de quem supera. Qual é a marca? É que quem supera não desiste, quem supera recomeça. Quem supera não para, quem supera recomeça. Quem supera não tem ideia de levantar bandeira branca. Quem supera não tem ideia de se render diante do inimigo. Quem supera é aquele que cai e levanta de novo. Quem supera é aquele que erra e corrige de novo. Quem supera é aquele que talvez chegou aqui dizendo: eu estava desviada, mas como supera, hoje eu volto. Quem supera não desiste. Quem supera recomeça.
recomeça. Eu tenho que profetizar para os vencedores que me ouvem aqui: vai ter recomeço em todas as áreas da tua vida. Te prepares, vai recomeçar a companhia de novo. Eu tenho que falar com alguém. Vai ter recomeço. Ei, vai ser feliz de novo, vai cantar de novo, vai profetizar de novo, vai prosperar de novo, vai sorrir de novo, vai ter abundância de novo, vai andar de fé em fé de novo, vai andar de glória em glória de novo, vai derrotar o Satanás de novo, vai voltar a sonhar de novo. Eu tenho que profetizar para quem me ouve: vai ter recomeço, recomeço. O primeiro que acredita nisso, ergue as duas mãos, dá um aplauso bem forte e glorifica. Recomeçar não é algo fácil. Eu tenho que contar isso para você. Você me ouve, é até legal, é engraçado, mas você não recomeça. Você não tem humildade. Você é orgulhoso demais para recomeçar. Você é soberbo demais para recomeçar. Recomeço é para quem é humilde. Por isso Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Tem gente que é mansa, mas não tem humildade nenhuma. Mansinho, quietinho. Corrige ele para ver se as entidades não manifestam na hora. Corrige. Fala para esse mansinho, às vezes, que caminha com você, que ele é preguiçoso, para ver se não desce nele uns demônios que quer destruir tudo. Não podem ser corrigidos. Essas pessoas não recomeçam. Pastor, como que eu detecto a humildade de alguém? Vou te dar alguns exemplos simples. Sabe quem é humilde? É o que pede perdão primeiro nesse relacionamento. Esse é humilde. Sabe qual é humilde? É aquele que não tem dificuldade de dizer: olha, errei, me perdoa. Pastor, quem é o soberbo? É o que nunca reconhece que errou e vive com você e nunca te pediu perdão. Essas pessoas são perigosas. Cuidado com elas. Elas são perigosas. Você tem que caminhar com quem tem humildade. Por que recomeçar não é fácil? Talvez você já teve que recomeçar nesse país. Foi fácil? Não. Talvez precisou de ajuda vinda até do Brasil. Mas talvez para você recomeçar, você se endividou até o último fio de cabelo e achou que não iria dar conta de pagar a dívida. Talvez você que está me ouvindo agora está precisando recomeçar. E aí, não tem coragem. Por que não recomeça? Não tem humildade. Você acha que vai recomeçar sozinho. O diabo colocou na sua cabeça que você é autossuficiente. Ninguém recomeça sozinho. Ninguém recomeça por cima. O recomeço é devagarzinho. Preste atenção, porque o texto que nós lemos, Jesus está saindo do túmulo, e quando ele sai, ele não está tão bem. Aliás, quase nada bem. Ele está muito machucado. Ele apanhou muito. Ele tem feridas. Eu acredito que algumas até sangravam ainda. Não podia ser abraçado. Não podia fazer movimentos bruscos, rígido. Jesus sofrendo muito. E ele volta. Durante o período que ele ficou na cruz, em um final de semana. Eu vou chegar mais perto de vocês para falar isso. Cuidado com os finais de semana. Cuidado. Às vezes você nunca leva a sério. Pensa que os dias da semana são todos iguais. Está enganado. Talvez você cheirou cocaína. Quando foi que você aprendeu? No final de semana. Lembrou aí? Talvez foi no sabadão, sexta-feira. Talvez você vai lembrar que a primeira vez ficou bebão. Não foi na segunda-feira, foi no final de semana. Bebeu, caiu, quase não levantou. Talvez você vai lembrar que no seu histórico de vida existem crimes que você cometeu. E esses crimes foi com pessoas que você conheceu no final de semana. Talvez você está aqui nos Estados Unidos e todos os meses tem que mandar pensão para um filho que você nem cria. E por que você gerou esse filho? Talvez gerou no final de semana. Dança, festa.
gerou um filho. Talvez a senhora chegou aqui com um filho, só você e o filho. Aonde gerou esse filho? Finalzinho de semana também. Quem diz que os finais de semana são iguais? Talvez você vai lembrar que você ficou endemoniado no final de semana. Quando foi que desviou da igreja? No final de semana. Talvez você está aqui hoje, está desviado. E por que você está desviado? Porque exatamente nos últimos finais de semana você não veio mais para a igreja, não veio buscar a presença de Deus, não veio receber orações e nem palavras proféticas. Pastor, os finais de semana são perigosos? São. É por isso que Jesus resolveu te salvar no final de semana. Ele resolveu morrer na cruz no sábado, no final de semana. Ele resolveu ressuscitar no final de semana. Eu vim profetizar para quem crê: o final dessa semana vai ser o mais extraordinário da história. Eu tenho que liberar. Deus vai cumprir promessas, Deus vai fazer milagres. Se alguém me ouve e acredita, reage, pega. Final de semana. E nenhum final de semana, Jesus, que tinha um grupo que andava com ele, que reunia cerca de 15 mil pessoas, em um único final de semana, essas pessoas foram embora, sumiram. Ele pecou? Não. Ele errou? Não. Deveria escrever o que eu vou falar agora. Por que Jesus perdeu as pessoas se ele fez tudo certo? Perdas fazem parte da vida. Nunca, nem sempre tem um culpado porque perdeu. Pastor, não, perdas fazem parte. Você não perde porque você erra. Às vezes a perda não depende só de você, depende de outro. A pergunta é: onde Jesus errou? Em lugar nenhum. Por que as pessoas deixaram ele? Elas quiseram. Mas Jesus também não ficou chorando e lamentando: eu perdi. Não. Ele decidiu: eu vou recomeçar isso. Eu sou Jesus, eu recomeço. E se eu perder de novo, eu recomeço de novo. Mas olha como ele recomeçou, pastor Moisés. Ele recomeçou com 500. Isso é uma dificuldade. Sai de 15 mil para 500. Se Jesus vivesse hoje, ele seria meme. As pessoas iriam aonde ele estava e ia dizer: olha, a igreja do Jesus faliu, quebrou, tinha uma multidão, e agora só tem esses gatinhos pingados. O Jesus está quebrado, a igreja vai falir de vez. Ele tinha 500, mas sabe o que ele fez? Ele recomeçou, presta atenção. Ele recomeçou com o que sobrou. O que sobrou? Invista nisso. Não jogue fora a sobra. Não despreza a sobra. O que sobrou da sua família? Pastor, sobrou eu e os 2 filhos. Recomeça com eles. O que sobrou daquela empresa? Pastor, sobrou esse carro. Recomeça com esse carro. Tem um negócio de Deus nesse carro. O que sobrou da empresa? Pastor, só sobrou o documento. Recomeça com esse documento. O senhor lembra da viúva? O profeta perguntou: o que tem em casa? O marido morreu, dinheiro não tem. Tem o quê? Sobrou lá uma botija de azeite. O profeta disse: está bom, vamos recomeçar com essa botija. Tinha 500. Jesus recomeçou com 500. É por isso que você deveria prestar mais atenção em Jesus e menos em Cristiano Ronaldo, menos em Neymar. Deveria olhar mais para Jesus e menos para Hollywood. Deveria prestar atenção em Jesus. Jesus recomeçou com 500. E esse número de 500 chegou a 3.000. Esse número chegou a 5.000. Os discípulos continuaram. Jesus recomeçou e os discípulos deram continuidade. Esse número chegou a 100.000. Você nem reage. Esse número chegou a 500.000. Aqueles 500 depois viraram 1 milhão. Chegou uma época que os milhões não eram mais nada. Aquele número já eram 500 milhões. Aquele número cresceu mais e chegou a 1 bilhão. Aí
ele continuou crescendo e chegaram a 2 bilhões. E enquanto eu estou pregando aqui, esse número hoje está em 2 bilhões e 700 milhões. Por que cresceu tanto a igreja? Porque o líder recomeçou. Por que cresceu tanto? Porque ele não desistiu. Você está querendo desistir por quê? Se Deus te trouxe a esse endereço para dizer é tempo de recomeço, e pega a palavra, quem recomeça cresce muito mais que antes. Eu tenho que liberar para alguém que está me ouvindo: vai crescer mais do que antes, mais do que antes, mais do que antes. Eu vou falar até você reagir: mais do que antes, mais do que antes, mais do que antes. Eu tenho que contar para vocês algumas coisas. O casal feliz de hoje é o mesmo que estavam tristes ontem, mas eles recomeçaram. O crente firme de hoje é o mesmo que estava caindo ontem, mas ele não desistiu e está firme. Eu tenho que contar uma história. O empresário falido de ontem é o bem sucedido de hoje, porque ele não desistiu. Pega na mão de alguém e diga: você não pode desistir, vai ter recomeço. Recomeço. O primeiro que tiver coragem de erguer a voz e dar a maior glória da noite vai receber mais graça. 30 segundos dando glória, quem pode? Rima catacatakapa, remi ramachei, recantaia. Para quem está dando glória, recebe aí, viu? Tem anjos subindo, tem anjos descendo, sepulturas estão sendo fechadas, demônios estão caindo por terra. Vai ter recomeço, vai ter, vai ter. Tem alguém me ouvindo aqui? Vira de frente para alguém, fazendo do jeito que eu estou falando. Se você tem preguiça porque não entende nada de comunicação, a linguagem gestual fala mais forte que a linguagem verbal. Vira para alguém e faz assim, ó: vai crescer. Quanto mais você fizer, mais vai crescer. Continua. Continua. Ih, que preguiça, hein? Põe velocidade, porque vai crescer com velocidade. Eu não sei se você tem coragem de acreditar, eu não sei, mas nesses últimos 7 meses você vai crescer mais do que nos últimos 10 anos. Quem supera, recomeça. Quem supera, cresce mais que antes. Olhe bem para cá. Você já pensou se você não tivesse fechado aquela empresa há 15 anos atrás? Já pensou se você não tivesse desistido dos seus projetos há 30 anos atrás? Já estaria bem aposentado, próspero, abençoado. Mas você desistiu. É tempo de recomeço. Aponta para alguém e diga: está proibido desistir. Proibido. 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 Nunca conjugue esse verbo. Se alguém tiver que conjugar esse verbo, deixa para o Satanás que ele conjugue. Você não. Você não desiste. Foco, determinação, fé, direção de Deus. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar.
Jesus ressuscita, mas olha o que está acontecendo no texto. O texto diz que quando as mulheres chegaram no túmulo, o túmulo estava fechado. E diz o texto que o anjo veio e tirou a pedra que estava no túmulo. Antes, o anjo rendeu os guardas. Os guardas caíram. E os guardas se levantaram depois. Mas sabe o que acontece no texto que quase ninguém percebe? É que o túmulo estava fechado. Repita comigo, o túmulo estava o quê? Fechado. E engraçado, pastor, é que o túmulo estava fechado e Jesus não estava lá dentro. A pergunta é, ele saiu por onde? Se o anjo abriu o túmulo na frente delas, os guardas pensaram que estavam trabalhando, e o anjo chegou e disse: vocês não estão fazendo nada? Vão para casa. Não, nós estamos guardando o quê? Não tem ninguém aí. E o anjo ainda chamou as mulheres e disse: olha o lugar que ele estava nesse lugar. Ele saiu por onde? Ninguém sabe, e ninguém precisa saber. Eu só tenho a certeza, ele saiu de lá e hoje está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Dê boas-vindas para ele, porque ele está aqui. Isso. Ele está aqui. Pastor, como que ele sai? É porque quem supera, vou repetir, quem supera, rompe limites. O túmulo era o limite, a pedra era o limite. Jesus superou e disse: não tem limite para mim, eu supero. Quem supera traições, você também já superou traições. A maior prova é que quem te traiu pensou que você ia morrer. Olha você aqui, melhor que o traidor, melhor que a traidora. Você supera. Ele superou o quê? Ele superou uma surra que tomou, e foi uma surra muito grande. Talvez você já apanhou muito na vida, mas olha você aqui, você supera. Ele superou o quê? O sangramento, o sangue jorrou lá no Calvário. Ele superou o quê? A vergonha. Talvez você já foi exposto à vergonha, já denegriram a tua imagem, já mancharam o teu nome. Olha você aqui, olha você aqui, olha você aqui. Para a vergonha dos invejosos, olha você aqui. Para a ira dos seus inimigos, olha você aqui. Você supera. Jesus superou em um nível tão grande que não tinha mais limites. Não tinha. Ele rompe os limites. Limites só te seguram enquanto você não supera. Eu não sei qual limite que te deram. Talvez te deram um limite, $1.000 por semana. Coitado de quem te deu esse limite. Talvez te deram outro, um máximo 1.500. Você não tem nada a ver com quem está te dando limite. Você está hoje em um culto profético. E eu vim avisar para alguém que acredita: os limites estão sendo quebrados hoje. Quebrados hoje. Pastor, qual é o meu limite? É o que Deus quer que você tenha. Eita, eu tenho que liberar para alguém. Eu tenho que liberar esta palavra. Não vai ter limites. Não. Aquilo que te prendia não vai te prender mais. Aquilo que te bloqueava não vai te bloquear mais. Aquilo que estava te travando não vai te travar mais. Correntes são quebradas, cadeados são despedaçados. Você é livre. Tem alguém me ouvindo aqui para fazer o barulho de liberdade? Livre. Você vai ser livre. A história é tão linda que a história conta em João capítulo 20 que um dia os discípulos estavam todos reunidos em um ambiente fechado, e de repente, quem chegou lá? Jesus, no meio. Ninguém viu ele entrando. As paredes não limitavam mais ele.
as leis gravitacionais não limitavam mais ele. Prepara, nada vai te limitar, nada. Alguém ainda vai contar para você, sabe o que? Já era para você ter morrido, e você conhece a enfermidade aí? Já era para ter morrido, e você vai dizer: eu rompo limites, doutor, eu rompo limites, era para ter morrido, estou aqui cantando, estou aqui louvando. Alguém vai até dizer: já era para você ter sido deportado, e você: mas não, eu rompo limites, eu ainda estou aqui cantando, dançando, celebrando e declarando que o reino de Deus está na América, e ninguém vai parar. Eu rompo limites. Jesus estava rompendo tantos limites, que no dia que ele pregou a última mensagem, ele pregou no Monte das Oliveiras, e quando ele terminou de pregar e foi se despedir dos seus discípulos, ele foi embora para o céu. Ele foi do que? De escada? Não, ele não foi de escada. Ele foi para o céu do que? Numa aeronave? Não precisou disso. Ele foi como? Ele foi rompendo as leis da gravidade. Todos viram que ele flutuava. Era ele deixando bem claro: quem supera não anda, quem supera não corre, quem supera voa. Eu tenho que profetizar para os vencedores aqui, pastor Moisés. Eu tenho que profetizar, mas é para quem acredita. Eu não vim profetizar para quem tem dinheiro, para quem tem documento, deixou de ter documento. Eu vim profetizar para quem tem fé para receber. Tem lugares altos te esperando, aguenta firme. Tem lugares de honra te aguardando, aguenta firme. Se você não crê, problema é teu, mas o que Deus tem é tão grande que você não vai dar conta de receber sozinho. É por isso que Deus vai abençoar os teus filhos. Eles serão poderosos nessa terra. Eu vou continuar profetizando: os teus filhos não vão se perder, não vão usar drogas. Os teus filhos serão homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, cheio da glória. Eu vou profetizar para quem crê: os melhores lugares Deus reservou para quem supera. Então levanta a voz, levanta a mão, faz barulho de glória agora. Glorifica mais alto. Se você está perto de um filho ou de uma filha, põe a mão na cabeça dele e profetiza: você vai mais longe que eu, põe a mão, declara: vai mais longe, vai receber mais sabedoria, mais inteligência, mais autoridade, mais graça. Vão, essas meninas vão longe mesmo, esse garoto vai longe mesmo. Ninguém te para, vai longe, ripapapatacatacaia, riminicantaia, remanacataia. As enfermidades vão embora, os teus filhos serão saudáveis, inteligentes, abençoados. Ai, tem alguém me ouvindo aqui? Por favor, faz algum barulho, por favor, dê um grito, faça alguma coisa. Ele vive. Quem supera, recomeça. Quem supera, cresce mais do que antes. É por isso que o diabo tem ódio de quem supera. Ódio. Porque quando o diabo vê um crente que supera quebrado,
o diabo já sabe, vai se levantar mais forte. Posso liberar algo para você? Tudo que foi perdido, o mínimo que Deus vai trazer para você é 12 vezes mais. 12 vezes. Quem supera, rompe limites. Talvez você conheça alguém que superou e rompeu todos os limites. Talvez esse alguém te conta que o tio disse que ele seria um fracasso. Uma tia louca disse que ela seria uma prostituta. O outro disse que ele seria um ladrão. Outros disseram que a mãe não ia dar conta de cuidar. Mas superou. Rompeu os limites. Aí olha para alguém e diga: limites. Não, que fraco. Diga: limites existem para serem rompidos. Quem supera alcança lugares altos. E eu encerro agora. Posso encerrar? Eu posso encerrar? Rapaz, esses jovens aqui estão mais animados que vocês aí. Dá vontade de pregar para eles. Escute isso. E eu encerro. É o último ponto. Depois nós vamos fazer uma oração. Depois que eu terminar de pregar. Que talvez vai ser a oração mais impactante de toda a sua vida. E nós precisamos fazer essa oração. Sem oração, esquece. Jesus superou. Ele saiu do túmulo e começou a pregar de novo. Ele passou 40 dias pregando. Quantos dias? Pregar não é algo do outro mundo. Não é à toa que vários aqui pregam. Vários pregam. Pastor, qual é a diferença de um pregador para o outro? É a forma como passa o conteúdo. É a estratégia. É igual cantor. Qual é a diferença de um cantor para o outro? É a maneira como interpreta a música. É isso que faz a diferença. As técnicas que às vezes um cantor treinado e formado usa em uma única frase, o cantor que não tem formação vai usar ela na música inteira, porque ele é limitado. É a estratégia que faz a diferença. Toda. Então não é simplesmente sobre o pregar. É o como prega. Não é o falar, é o como fala. Todos nós falamos português praticamente. Alguns aqui falam inglês. Quem é que fala inglês aqui? Cadê os americanos? Americano, quem é americano aqui? Uau! Good bless. In Jesus name. Eu também. Pronto. Então, é como se expressa. Faz toda a diferença. Jesus passou 40 dias pregando. Agora, olha o conteúdo da pregação. Se você aprender esse conteúdo, você supera. Mas a maioria não sabe esse conteúdo. A maioria tem o conteúdo do fracasso. Você está destruindo a sua própria vida nesse país. Às vezes o seu caso é tão sério que lá no Brasil tu era falido e aqui é outro falido. Mudou nada. Qual é o problema? É o Brasil? Não, o problema é tu mesmo. Tu é um problema. Aonde vai, sai carregando o problema. Porque quando é crente, cheio do Espírito Santo, é diferente. É diferente. Por que é diferente? Porque existe um segredo na vida do crente cheio do Espírito Santo. Aonde ele vai, as bênçãos de Deus lhe acompanham. Aonde eles entram, aonde eles vão, as bênçãos. Vem aqui, eu vou explicar isso para vocês. Pastor, o senhor pode me ajudar? Pode, então vem com ele, fica aqui do lado dele. Que tênis, gostei. Esse daqui é o bondade, esse daqui é a misericórdia. Qual é o seu nome? Bondade. E o senhor? Misericórdia. Misericórdia. O Salmo 23 diz, certamente que a bondade e a misericórdia. Não, eu que vou atrás dela? Não. Como não, pastor? Eu tenho que buscar a bênção, eu tenho que correr atrás da bênção. Não tenho? Então vem comigo, bondade e misericórdia. Aonde eu vou, eles vêm. Velocidade, a bondade e a misericórdia. Aonde eu passo, ela passa. Aonde eu entro, ela entra. Aonde eu chego, ela chega. Aonde eu paro,
ela para. Se eu movo, move. Para qualquer lado que eu vou, vem bondade, vem misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia vem, te seguirão quando todos os dias da tua vida. Só quem crê reage. Glória a Deus. O ambiente pode não prestar para nada até a hora que você chega. A casa pode ser uma vergonha até a hora que você pisa. Porque na hora que você pisa, os demônios tiram as patas. Tem alguém me ouvindo aqui? 40 dias pregando. Como que ele prega? Mateus capítulo 28, verso 19 a seguir. Portanto, ide, fazei discípulos dentre todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Holy Spirit. Perceba que ele está apontando para o futuro. Fazei. Em Marcos capítulo 16, o verso 15, olha o futuro de novo. Portanto, ide, pregai. No futuro, o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Coloca na sua mente: pecado não é só adultério, pecado grave não é só fornicação. A incredulidade é um dos piores que existe. Jesus já deixou claro: quem não crê não vai ser, já está. Sabe por quê? Deixa eu te contar um segredo que talvez não te contaram, e não vai ser segredo mais. O pecado da incredulidade, ele tem punição instantânea. Pastor, o incrédulo vai ser punido quando? Já está sendo punido agora. Olha o carro que o incrédulo anda. Por que ele não anda no carro melhor? Ele é incrédulo. Olha o padrão de vida que ele tem. Por que não está melhor? É incrédulo. Por que não montou uma companhia? A incredulidade não deixa. Ele é incrédulo. Ele sofre agora. A recompensa da incredulidade se tem agora, não é no futuro. Pois Jesus diz: quem não crê não será, já está condenado. É agora, é automático. Ele continua dizendo: e esses sinais seguirão, olha o futuro, aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, futuro, falarão novas línguas, futuro, pegarão nas serpentes, futuro, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Põe a mão em alguém e diga: recebe cura em nome de Jesus. É isso mesmo, recebe. Talvez você está pensando que isso é tão simples, mas você nem sabe que câncer acabou de sair agora, doenças acabaram de ir embora. Deus acabou de liberar uma cura para a tua vida, porque o nome de Jesus tem poder. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele continua pregando em Lucas 24 e 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Olha o futuro. Até que do alto sejais revestidos de poder. Futuro. Atos capítulo 1 e o verso de número 5. Ele continuou falando de futuro. São 40 dias que ele está pregando, e há 40 dias que ele continua pregando. Ele diz: porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha lá, futuro. E o verso 8: mas recebereis, é o futuro, a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, futuro, testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra.
Escute isso, olha para minha cara preta, eu já encerro. Você está rindo que o negro mais bonito desse culto? Você está achando que eu vou perder para aquele ali? Nunca. Perder para o outro? Eu não vou perder para dois neguinhos careca, nunca. Eu não, eu ganhei. Mas olha para cá, olha para minha cara preta. Uau! Olha, sabe o que eu aprendo aqui? É que quem supera, não fala de passado. Pegou. Você acha que quem supera vai ficar lamentando? Você não sabe o quanto eu sofri aqui na América. Você não sabe o quanto eu perdi. Você não sabe quanto foi luta para chegar até aqui. Já foi, já era. Ei, quem supera não tem aquela conversa. Se o teu pai não tivesse me deixado, se a tua mãe não tivesse feito aquilo. Quem supera não tem essa conversa. Se a empresa não tivesse quebrado, em nenhum dia Jesus disse: se o Judas não tivesse me traído, e o Pedro me negou por 3 vezes, e ninguém me ajudou a carregar a cruz. Jesus estava dizendo: o passado já era, não me interessa, eu superei, eu quero olhar para frente. Oh glória, olha os vencedores recebendo. Eu vou continuar profetizando. Não olhes para trás, dias melhores virão. Olha para frente, o maior milagre não foi vivido, olha para frente, a maior promessa ainda não cumpriu, olha para frente. Pastor Moisés, a melhor fase desse ministério ainda não chegou, olha para frente. A maior abundância da tua vida ainda não veio, olha para frente. O maior contrato ainda não foi assinado, olha para frente. A melhor fase do teu casamento ainda não foi vivida, olha para frente. Sabe por quê? A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Quem pode fazer barulho? Quem pode dar glória por 1 minuto? Eu não sei porquê, pastor Moisés, mas o povo desse lado e daqui do meio está mais animado que aqueles ali, ó. Eita, tem barulho de glória aqui também? Tem barulho? Ou vocês só fazem o barulho lá no altar? Tem barulho aqui da glória, da aleluia? Supera, pega, recebe, louve, celebra. Eu já encerro. Os músicos, me ajudem ali. Só os instrumentos por enquanto. Só os instrumentos. Vocal ainda não. Só os instrumentos. Eu estou sentindo Deus aqui. Me escute. Diga comigo: não existe superação. Tem gente que não está falando, estou vendo daqui. Vou te dar uma chance, hein? Diga: não existe superação, sem a liberação do perdão. Deixa eu falar bem pertinho de vocês, jovens. Escute isso. Vocês vão conhecer, e já conhecem, muitos adultos fracassados. E às vezes não é que você conhece não, você mora com eles. Às vezes teu pai é um fracassado, às vezes tua mãe fracassada. Sabe por quê? Começaram a guardar mágoa cedo e vivem cheios de mágoas, mais baixinho. Escute isso. Pastor, Jesus sofreu em um final de semana. Foi no sábado. E no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. O sábado é qual dia da semana? O 5º ou é o último? Mais baixinho o violão, mais baixinho.
O sábado é o último dia da semana. Então Jesus encerrou a semana, sabe como? Perdoando. Sabe o que Jesus pensou? Eu não vou atravessar uma semana com mágoa. Essas dores que me causarem, essas feridas, não vão chegar até o domingo, não. Eu encerro tudo no sábado. Quantas semanas você está virando com mágoa? Quantos meses você está atravessando com mágoa? Quantos réveillons você vem atravessando guardando essa mágoa? Ah, pastor, mas eu sofri um abuso. O que Jesus sofreu não foi abuso, não? Nem um advogado? Ninguém para defender? Escute isso. Perdoar não é uma opção. Perdoar é uma necessidade. Deixa eu te contar algo que nunca te contaram. Você que não perdoa as pessoas, vocês nem deveriam estar nesse país. Vocês amaldiçoam o país dos outros. Pastor, eu vou voltar para o Brasil. Nós não te queremos lá também, não. Não te queremos. Não precisamos de pessoas magoadas. O país já tem tantas lutas e vai chegar amanhã cheio de mágoa. Pastor, o senhor está sendo duro. Não, estou sendo bonzinho com você. Duro quem vai ser com você é Jesus. Você sabe o que Jesus vai fazer com você que não perdoa? Vai te jogar no inferno. Porque você não presta para nada. Você é imprestável. Deixa eu te dar um conselho, porque às vezes você está pensando que eu estou pegando pesado. Estou pegando leve. Você sabe esse namorado que você tem, que diz que tem dificuldade de perdoar? No futuro ele te mata. Os homens que matam as esposas são os homens que perdoam? Ah, não, né? Então são iguais daí que você está arrumando. Que não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o irmão, não perdoa ninguém. Esses matam. Esses não amam ninguém. Eles são mentirosos. Eles não prestam. Você sabe essa mulher que você tem que não perdoa? Ela também te mata. Às vezes já está até pensando em te matar e tu nem sabe. Você está dormindo e ela te olhando. Pessoas que não perdoam são imprestáveis. São pessoas que não servem para coisa alguma. Conselho de amigo: não ande com quem não perdoa. Quando você falar de perdão e alguém disser eu não perdoo, expulsa do seu carro. Bloqueia do seu WhatsApp. Deixa eu te contar algo que talvez não te contaram, mas você vive isso. As pessoas que mais nos machucam são as pessoas que nós amamos. Talvez a pessoa que mais bateu em você fosse seu pai, né? Ele batia porque ele te odiava? Seu pai sempre te amou, cara. Mas ele foi quem mais bateu em você. Talvez foi o único homem que bateu no seu rosto. Talvez a mulher que mais te bateu foi sua mãe. Ela te odiava, sua mãe? Não. Sua mãe sempre te amou. Pastor, mas ela me maltratou. As pessoas que nós amamos são as que mais nos ferem. As pessoas que nós amamos são as que mais nos estressam. Isso aqui vale para quem é casado, e é a realidade. Existe uma mulher que sabe te estressar mais do que sua esposa? Essa não existe. Meu amigo, escute isso. Lá na companhia, nem o Satanás te estressa, mas essa mulher te estressa em segundos. E detalhe, sem falar nada, ela sabe fazer um gesto que é o suficiente para acabar com o seu dia. Mas pode falar algo? Não existe um ser humano que sabe te dar prazer como essa mulher. E a minha pergunta: quem é o homem que sabe te estressar melhor que seu marido? Nenhum. Seu filho às vezes está tentando te estressar há 1 ano.
E o seu marido, basta você fazer só isso aqui, ó. Acabou a semana. E todo mundo pode fazer que não te estressa. Mas foi ele. Tudo estressa. Vai trabalhar na casa do patrão, ele ronca e não te perturba. Agora o coitado roncou. E o filho ronca que toca trombone. E a mãe só pode dizer uma música, como ronca bonito. Mas o marido, que luta. Que luta. E eu te pergunto, existe um homem para te amar mais do que esse? Não tem. Não tem. Escute isso. As pessoas que nós amamos são as que mais nos ferem, mas são as que mais nos curam. Você não pegou? Talvez sem contar isso outro dia. As pessoas que nós amamos são as que mais nos ferem, mas são as que mais nos curam. É por isso que você tem que aprender a perdoar. Ei, psiu, perdoa o pai, perdoe a mãe, principalmente a mãe. Perdoe a mãe. Você esqueceu que a mãe tem TPM? E nesses dias nem ela se suporta. Perdoe a mãe. Beije a mãe. Ei, psiu, olhe para cá. Você quer ver uma igreja crescer? Perdoe o pastor quando ele falhar. Porque as pessoas não perdoam pastores. Pastores são tratados pior do que bicho. Se o pastor falar uma coisa que você não gostou, simplesmente você sai por aquela porta e nunca mais volta. Nem para dar uma satisfação e dizer, ó pastor, estou indo embora por isso, por isso, por isso. Não tem satisfação. Não existe satisfação. Ei, psiu, perdoe a igreja. Pastor, as pessoas têm defeito. E daí? Há poucos dias me questionaram sobre a minha igreja. Como você congrega naquela igreja se ouve isso, e você fica lá? Eu falei, rapaz, sabe por que eu estou lá? Eu falei, porque eu sou muito feliz. Eu falei, mas por que você é feliz? Eu falei, porque eu tenho tantos defeitos e aquele pastor me aceita, cara. Aleluia! Eu falei, é um absurdo. Ele aceita eu, cara. E ele prega para mim com a alma. Ele abençoa a minha casa, minha família. Eu falei, tem dias que eu nem me suporto e ele me suporta em todos os cultos. Eu falei, não tem como eu sair daquela igreja. É o seu caso. Os pastores te suportam, te aceitam. E às vezes o pastor já sabe que você é o maior fofoqueiro da igreja. A pastora às vezes sabe que você fala mal dela e ainda vem tirar fotinha. E ela te aceita. Como nós vamos encerrar esse culto hoje? Nós vamos encerrar perdoando. Agora me olhe. O pastor não me deu horário, mas eu acho que eu já passei do horário. Passei do horário, né, pastor? Opa, fica à vontade? Uau! Nós vamos encerrar, presta atenção, fazendo uma oração de perdão. Oração. Você vai perdoar no mínimo 3 pessoas. Quantas pessoas? 3. Todo mundo tem alguém para perdoar. E pode contar algo? Você tem a chance hoje de mudar de vida. Sabia que pessoas que não perdoam não prosperam? Prospera não. Prospera não. Ele pode ter carro, não tem combustível. Compra o carro, não consegue pagar o seguro. Que tribulação. Aluga a casa e é despejado. Não dá conta de pagar nada. E detalhe, morava no Brasil, sofria. Veio para a nação mais poderosa do mundo, está na mesma. E pode contar algo? Às vezes o seu relacionamento não presta. Sabe por que não presta? Porque você não perdoou nenhum dos seus ex. Você sai doente de uma relação e entra em outra. Sabe por quê? Porque você quer destruir a vida dos outros. Você não presta para relacionamento. Enquanto não aprender a perdoar, você não presta. Relacionamento é movido por perdão. Um dia ele te enche a paciência, outro dia sem querer você está descontando, e todo mundo se perdoa, e vivem 30 anos, 40 anos, e vive até que a morte os separe. Mas ninguém vive guardando mágoa.
Filhos que não perdoam matam os pais, e a gente já assistiu essa história várias vezes. Ah, porque o filho matou o pai. O pai fez um negócio que nem percebeu quando ele tinha 15 anos. Guardou a mágoa, matou o pai, matou o vô, matou a avó. Pessoas que não perdoam saem das suas nações para fazer terrorismo na nação dos outros. Nós vamos orar hoje. E você vai falar o nome das pessoas que você vai perdoar. Mas deixa eu te pedir algo. Você vai orar sozinho. Porque às vezes você vai falar nomes aí, e você está do lado de alguém que é curioso, já quer ouvir sua oração. Pastor, por que orar sozinho? É oração de confissão, ela é pessoal. Às vezes você vai perdoar hoje um estrupo. Às vezes não é um, são vários. Às vezes você vai perdoar, sabe quem? Você vai perdoar uma tia. Às vezes vai perdoar um padrasto, que foi um lixo de ser humano na sua vida. Às vezes você vai perdoar o enteado. Hoje você vive com o pai dele. Aí imagina você orando: eu perdoo aquele demônio que... Está falando do meu filho, é? Então por isso tem que orar sozinho, sozinha. Mas pode contar algo? Você vai limpar o seu coração e vai superar tudo. Diga para alguém do seu lado: não existe superação sem a liberação do perdão. Fala assim: entendeu? Não existe. Agora, nessa oração, se tiver vontade de chorar, chore. É a última vez que você vai chorar por esse caso. Se der vontade de gritar, grite o nome de quem você está perdoando. E mágoa e miséria, pobreza caminham juntos, sabia disso? Eu vim hoje todo trajado de africano. Já sou preto, coloquei roupa de preto. Você sabia que as pessoas que mais guardam mágoas sempre são as mais pobres? Você pode olhar, às vezes até na igreja, aquelas pessoas que têm dificuldade de perdoar, você vê que são aqueles que às vezes vêm buscar cesta básica na igreja, todo magoadinho, todo dodóizinho. No mundo atualmente está tendo guerras, sim ou não? São as nações mais ricas que estão guerreando? Não são? Porque essas brigas são coisas de pobre mesmo. Por isso que você é briguenta. Fica olhando como tu é briguenta. Não tem $1 no bolso e fica brigando com os outros, enchendo a paciência dos outros. Mora de favor e fica perturbando as pessoas. Porque aonde tem mágoa não tem prosperidade. Mas no momento que você orar hoje e liberar o perdão, você vai viver a vida abundante que Jesus prometeu. Você vai procurar um lugar para orar. O homem se levanta. Se está a esposa e marido, o homem que vai sair para procurar um lugar para orar. A mulher fica aí de boa. Cavalheirismo. Tá bom? Vamos lá procurar um lugar para você orar? Você pode orar de joelho, você pode orar sentado. Mas lembra de uma coisa antes de começar a oração: tem que orar falando. A Bíblia diz que com o coração crê, mas com a boca confessa. Só existe confissão com a boca. Pastor, é minha mãe. Deixa sua mãe em paz. Sai de perto dela um pouquinho para sua mãe orar. Isso. Se afasta um pouquinho para a mamãe fazer a oração dela. Se afasta um pouquinho para o filho fazer a oração dele. Isso. Se afaste um pouquinho. Deixa as pessoas orar à vontade. Faz isso. A maioria das pessoas já estão fazendo. Não tenha resistência no culto, não. Você vai ajudar muito. Procure um lugar onde você possa orar. Não ore do lado de ninguém, não.